Olá, Guiné-Bissau, Angola, Cabo Verde, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe, Timor-Leste e Brasil. Seja bem-vindo a todos mais uma vez ao canal Propósito, sem opressão. Eu sou o Roberto, vocês conhecem já nosso trabalho. Nunca deixe de dar like. Inscreve nesse canal se você não é inscrito, você que conhece o nosso trabalho. Cansamos aqui de falar sempre. Dá força, inscreva, se não é inscrito, dá like e encaminhe esse vídeo para mais pessoas. Assim o YouTube, entendendo que esse vídeo está alcançando mais gente, assim ele vai continuar encaminhando para as pessoas certas, ok? Isso vai fortalecer o nosso trabalho para que a gente continue aqui, né, gravando vídeo e trazendo diferentes informações aqui úteis, né, para diferentes pessoas que acessam o nosso canal, principalmente aqueles que são inscritos, ok? Muito bem. Nosso vídeo hoje, tema do nosso vídeo, nós vamos falar sobre judeus sefarditas. Quem são judeus sefarditas, ok? Bom, qual é a razão, qual é o motivo da gente estar gravando o vídeo falando sobre judeus sefarditas, tá? Gente, quase um ano, ok? Já vai um bom tempo que Israel está em conflito com diferentes grupos hostil à nação de Israel ali no Médio Oriente. E isso tem levado a uma postura antissemita no mundo todo, ok? Em diferentes lugares no mundo. Na própria região ali do Oriente Médio, no continente europeu e até Estados Unidos, que tem uma grande comunidade judaica. Estados Unidos tem sido fortalecido ao longo da história por grande comunidade judaica que vivem ali, ok? Nós temos grandes milionários, grandes professores da Harvard, diferentes instituições americanas, grandes bancários, banqueiros, gente muito importante na sociedade americana que são descendentes judeus, ok? E ainda assim nós temos visto certas posturas, até nas universidades, nesses últimos tempos, contra os judeus. Então, razão pela qual eu decidi trazer um vídeo falando um pouco de cultura, um pouco da história desse povo, tá? Lembrando que praticamente mais de 20% de prêmios Nobel, ok? Em diferentes áreas, na área de ciência, na área de economia, na área de educação, na área de ciência, em diferentes áreas acadêmicas, áreas que são contempladas anualmente no Prêmio Nobel, ok? Mais de 20% são judeus. Por que será? Ok? Então, esse povo que muitas vezes tem sido perseguido, tem sido hostilizado no mundo todo, ao longo da história, tem sido vítima de muitas coisas, muitos preconceitos, eles têm trazido uma contribuição inúmera, contribuição fantástica à humanidade, à sociedade mundial ao longo da história. É sobre isso que nós vamos falar, mas nós vamos falar uma vertente. Nós sabemos que os judeus, depois que eles saíram, houve diáspora judaica, ok? Judeus espalhou no mundo todo, foram divididos, foram alocados em diferentes, eles se alocaram em diferentes comunidades no mundo todo, ok? Na Europa Central e de Leste, Península Ibérica, nas Américas, em diferentes lugares, esses grupos vão adquirindo hábitos diferentes um do outro, embora a raiz continue a mesma, que é a raiz judaica, tudo bem? Então hoje nós vamos falar de judeus sefarditas. Quem são judeus sefarditas, tá? A introdução já ficou um pouco longa, porque eu queria que esse vídeo ficasse bem explicativo, tá? Para vocês entenderem por que nós estamos falando de judeus sefarditas. Ok, então judeus sefarditas são descendentes dos antigos judeus e comunidade judaica tradicional da Península Ibérica, ou seja, da Espanha e Portugal. Okay? Esses judeus ocupavam posição de destaque na Península Ibérica, principalmente ali na Espanha, mas começaram no século XV, começaram a ser perseguidos. Primeiro na Espanha, muitos deles que estavam na Espanha tiveram que sair fugido de lá, ok? Da Espanha, alguns foram para Portugal, se juntar àqueles que já haviam em Portugal, ok? Então, a partir do final do século XV, durante a época da Inquisição, também em Portugal, esses judeus também foram perseguidos, ok? Foram perseguidos. Então, por isso, muitos foram obrigados a fugir, tanto da Espanha como de Portugal, e alguns deles se estabeleceram em alguns países ali próximos da Península Ibérica. Por exemplo, no norte da África, ok? Em Marrocos. Aqueles que ficaram na Europa foram para a França, outros foram para a Itália, para a Grécia, para a Turquia, para a Síria, para Líbano, razão pela qual nesses países nós temos muitos judeus hoje, ok? Outros foram para cidades do norte da Europa, como Londres, Nantes, Paris, Antuérpia, Bruxelas, Roterdã, Amsterdã, na Holanda, ok? E houve aqueles que decidiram ir para outro continente, porque não tem outra saída, ok? Estabeleceram-se em países como Brasil, como Argentina, como México e Estados Unidos, ok? Apesar da expulsão na terra natal desses judeus, porque muitos nasceram na Espanha e Portugal e foram expulsos dali, então eles mantiveram, apesar de toda essa perseguição, muitos que foram, né, para norte da África, ali no Oriente Médio, alguns lugares do Oriente Médio,
América do Sul, América do Norte, apesar de toda essa perseguição que eles sofreram, chegaram nos lugares onde eles se instalaram, mantiveram a tradição judaica. Embora, veja bem, logo durante a Inquisição, em Portugal, muitos deles foram obrigados a cair fora de Portugal e Espanha, sair de lá, ou eles eram obrigados a se converter ao cristianismo, ok? Muitos deles, que não tinham outra saída, tiveram que abraçar o cristianismo, eles, então, cultuavam, ou seja, eles viraram cristãos, mas muitos deles, famílias mais tradicionais, famílias mais fiéis à tradição judaica, mantiveram no secreto as tradições judaicas, ok? Embora eles foram obrigados a mudar de nome e adotar sobrenomes portugueses. A razão pela qual nós temos hoje muitos que são descendentes portugueses, judaicos, né, que abraçaram a fé cristã, a fé que foi obrigada na época pelo Portugal, muitos mudaram de nome e adotaram outros sobrenomes portugueses, ok? Para mostrar para a sociedade, para o governo português, que eles realmente abraçaram a fé portuguesa, ok? Viraram cristãos. Inclusive, eles receberam o nome de novos cristãos, ok? Esse termo novos cristãos são descendentes judeus que foram obrigados a abraçar o cristianismo. Aqueles que não tiveram oportunidade de fugir, de ir para outro continente, de ir para outro lugar, acabaram adotando a fé cristã e adotaram também sobrenome português. São eles, famílias com descendentes, famílias com sobrenome Oliveira, Ramos, Silva e vários outros sobrenomes que eles acabaram adotando para serem aceitos na sociedade portuguesa. Agora, veja bem, não só aconteceu esse fato de muitos fugirem da Península Ibérica para diferentes continentes, para diferentes lugares. Muitos foram acusados falsamente pela Inquisição em Portugal. E na época, alguns historiadores disseram que 40 mil judeus foram acusados pela Inquisição portuguesa e 2.000 desses 40 mil foram executados, foram mortos. Olha só, de 40 mil que foram acusados pela Inquisição portuguesa, espanhola, mas nesse caso nós estamos focando em caso de Portugal, de 40 mil que foram acusados pela Inquisição de Portugal, 2.000 foram executados. Por quê? Simplesmente porque eram judeus. Então tem várias acusações que eles inventavam sobre os judeus, várias acusações que eles forjavam contra os judeus, e assim, muitos deles não resistiram, acabaram imigrando, fugindo, foram para esses países que nós falamos, Itália, Grécia, Turquia, Síria, Marrocos, diferentes lugares, né? Brasil, Argentina, Uruguai, Estados Unidos, e ali, como a Inquisição não foi tão cruel como Portugal, ali eles se estabeleceram e tocaram a vida deles, montando seus negócios, entrando, fazendo parte dessa sociedade e tocando a vida deles. E muitos desses países onde não havia perseguição, eles continuaram a praticar a sua fé judaica. Mas países onde eles foram perseguidos brutalmente, como Espanha e Portugal, eles foram obrigados a abraçar o cristianismo como a fé, ok? Mudando de nome, mudando de sobrenome, adotando alternativas que eram contrárias à prática judaica. Mas aqueles que ficaram em Portugal, que não saíram de lá, não fugiram, não tinham por onde ir, acabaram adotando sobrenomes como nós falamos. Diferentes sobrenomes, Ramos, Oliveira, Silva, enfim, vários sobrenomes que, se você pesquisar, vai encontrar vários sobrenomes que são descendentes de judeus. Inclusive, na ocupação brasileira, dos portugueses que vieram para o Brasil, vieram muitos judeus que se estabeleceram principalmente no Nordeste brasileiro, ok? Bom, gente, reforçando aquilo que nós falamos aqui, por que sefarditas? Ok? Por que sefardita? Porque o nome sefarde é um termo que os judeus já usavam para designar a Península Ibérica, especificamente a Espanha. Então, acabaram adotando esse nome, judeu sefardita, contrário de judeus que se estabeleceram na Europa Central e Europa Leste, que nós designamos judeus Ashkenazi. Nós vamos fazer o próximo vídeo aqui falando sobre judeus Ashkenazi. Qual a diferença entre judeus sefardita e Ashkenazi? Judeus Ashkenazi, eles têm práticas culturais um pouco diferentes dos judeus sefarditas por conta da geografia. Aqueles que habitam na Europa Ocidental e Europa de Leste, eles vão ter uma prática um pouco parecida. Eles vão manter tradição judaica, assim como sefarditas também, mas as práticas deles vão ser diferentes conforme a cultura de lugar onde eles se estabeleceram. Ok? A forma de falar, certos costumes, forma de se vestir. Se você pegar judeus Ashkenazes, eles geralmente usam aqueles chapéus grandes e pesados por conta deles habitarem lugares de frio, como na Rússia, como lugares de leste europeu, ok? Ucrânia, em diferentes lugares vão usar aqueles chapéus, ok? Bem forrado, né? Bem pesado,
por conta de prática, usa normalmente roupas longas, pretas longas, por conta de lugares onde eles vão morar. E judeus sefarditas, eles têm um outro tipo de traje diferente, a língua, as práticas também um pouco diferente, mas mantém a mesma raiz judaica de judaísmo, ok? Aquela tradição judaica, ok? Então, judeus, infelizmente, como povos africanos, por exemplo, muitas pessoas têm preconceitos, eles foram injustiçados historicamente, porque muitas das vezes, e ainda continuam sendo injustiçados, porque as pessoas não conhecem a história, a tradição, o que esses povos sofreram ao longo da história. É a mesma coisa povos africanos que foram desenraizados do seu continente, levado por diferentes lugares e submetido a práticas desumanas. E muitas pessoas continuam herdando essas práticas porque eles não conhecem a verdadeira história. Okay? Judeus passaram ao longo do tempo, além de a história levar eles a viver em vários exílios, depois passaram um grande período de serem espalhados pelo mundo todo, que nós conhecemos como diáspora judaica. Aí então eles vão se instalar em diferentes continentes, em diferentes lugares, mantendo a sua prática judaica, mas eles vão absorvendo culturas diferentes, ok? Conforme o lugar. Assim, eles continuaram passando pela perseguição até chegar na mais conhecida, moderna, né? Que foi na Segunda Guerra Mundial, que mais de 6 milhões deles foram levados para campo de concentração, foram exterminados praticamente pelo governo e a política nazista, que todos nós conhecemos. Então, razão pela qual nós estamos fazendo esse vídeo, homenageando, honrando povos judeus que têm contribuído com grandes feitos na área econômica, na medicina, nas pesquisas tecnológicas, na ciência, em diferentes áreas da humanidade, têm trazido grandes benefícios para a humanidade. Nós condenamos as formas que os judeus têm sido vilipendiados, a forma que eles têm sido injustiçados e discriminados, porque esse povo é um povo que merece honra da sociedade mundial. E a situação que tem acontecido no Médio Oriente é uma situação que ainda continua perseguindo o povo judeu, não dando eles direito de ter uma nação onde eles possam viver livres, em paz, possam viver como uma nação, como qualquer outra, e razão pela qual eles usam qualquer forma, a forma por mais truculenta que seja, para eles se defenderem e protegerem o seu povo. Nós honramos o povo judeu. Esse vídeo é exatamente uma honra ao povo judeu, que merecem respeito de todos os povos no planeta, que é um povo honesto, um povo trabalhador, que tem trazido grandes avanços, grande contribuição para a sociedade moderna e sociedade do passado também. Você gostou desse vídeo? Dá like, aperta o sininho, encaminha esse vídeo para mais pessoas. Deus te abençoe e até mais.